Oi, oi, vidas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio no podcast. Eu sou a Josi Lima e você está no Plena Potência. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, usando para isso as neurociências e a filosofia. E hoje eu não serei tão direta ao ponto porque eu preciso muito agradecer a todo o carinho que eu recebi, aos elogios, as mensagens, enfim, gente, eu adorei tudo, os compartilhamentos, muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho que se eu tivesse imaginado, se eu tivesse a dimensão do quanto seria gostoso, eu provavelmente teria enrolado menos que um ano e pouco para estrear o podcast. E no meio desse carinho todo, eu também recebi algumas sugestões. E entre elas, a sugestão de desmembrar, de falar separadamente sobre alguns pontos do primeiro episódio, quando eu falei de saúde mental. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre autoestima. E a autoestima vai pegar bem naquele ponto em que eu falo que quando você tá bem com você mesmo, você tá bem com o outro, você tá bem com o mundo. Falar de autoestima é falar de algo que todo mundo fala, mas que pouco se sabe, pouca gente sabe realmente o que significa. Eu acredito que existem dois grandes problemas quando se pensa sobre se amar, quando se pensa sobre se priorizar, se valorizar, que é o verdadeiro sentido, significado da autoestima. O primeiro deles é acreditar que uma boa autoestima é um culto ao egoísmo, ao egocentrismo, somente eu importo e o mundo que me aguente. Não é nada disso, não tem nada a ver com se colocar num pedestal e fazer só as suas vontades e não servir aos outros e não considerar os outros. Na verdade, uma pessoa com uma boa autoestima, ela consegue ser uma pessoa muito melhor para todo mundo que está à sua volta, porque ela está em paz com ela mesma. Quanto mais eu me sinto bem, mais importante é para mim criar e manter uma atmosfera de harmonia e de positividade à minha volta. Como que você poderá ser feliz se todos à sua volta estão infelizes? A infelicidade deles vai te afetar. Como você se mantém saudável numa casa onde todo mundo está doente? Você vai ficar doente também. A infelicidade é tão contagiosa quanto qualquer outra doença. A felicidade, a bem-aventurança é contagiosa como qualquer outra doença. Gente infeliz não faz gente feliz. Se você ajudar os outros a serem felizes, você está se ajudando a ser feliz. E um segundo problema é reduzir a autoestima à aparência, ao físico, à imagem. Ou seja, se você se sente bonito, você tem uma boa autoestima. Se você não se sente tão atraente fisicamente assim, então você tem uma baixa autoestima. É importante sim que você se sinta bem com a sua aparência, com a imagem que você vê no espelho. Mas esse não é o fator determinante para a autoestima e nem é o mais importante. A autoestima não é beleza. Você já deve ter ouvido a parábola do Narciso. O Narciso ele nunca tinha se visto e ele estava contemplando a lagoa quando ele decide molhar o próprio rosto e ele se depara com a imagem dele refletida e se apaixona por ele mesmo. Aliás, ele não se apaixona por ele mesmo, ele se apaixona pela imagem dele. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela não ama a imagem dela, ela simplesmente se ama, porque ela se conhece a partir de dentro. Ela não precisa de um espelho. Você não sabe que você existe? Você precisa de um espelho para te provar que você existe? Me diz, se não tivesse espelho nenhum, você duvidaria da sua existência? Não, você não duvidaria. Você é a sua própria referência. E assim como você não precisa de um espelho, de um objeto para provar que você existe, você também não deveria precisar de um outro para saber, para ter a noção do seu próprio valor. Essa é a verdadeira autoestima. É validar a si mesmo, independente do valor que o outro
consegue perceber em você, independente do valor que o outro consegue te dar. Falando parece simples, falando parece natural, só que não é. A gente tem essa necessidade intrínseca de depender, de precisar do reconhecimento e da validação do outro. A gente precisa que um outro nos diga o quão valoroso nós somos. E essa não é uma questão somente influenciada pela nossa cultura, é também uma questão genética. A gente nasce com uma programação biológica que nos faz querer ser aceitos, amados e queridos. Uns mais, outros menos, mas no geral, essa é uma necessidade humana. Só para você saber, para você entender de onde vem essa programação biológica, de onde vem essa necessidade. Há 70 mil anos atrás, no meio da savana africana, onde tudo queria nos matar, como que sobreviviam os nossos ancestrais? Eles só conseguiam sobreviver se eles estivessem inseridos numa tribo, se eles fossem aprovados pelo grupo dessa tribo. Caso ao contrário, eles poderiam ser jogados à própria sorte e ir parar literalmente na boca de um leão. Essa preocupação com a opinião dos outros, essa dependência do valor dos outros, era essencial à sobrevivência. E tudo que era essencial aos nossos ancestrais é parte nossa também, faz parte da nossa natureza. Trazendo para o aqui e agora, para a vida real, quanto tempo demora um ser humano para dar conta de si? Para conseguir tomar um banho sozinho, para conseguir fazer a própria comida, para tomar as próprias decisões, para se bancar financeiramente sozinho. Demora muito, muito tempo. Não é do dia para a noite. Você vai depender de muita gente até que você dê conta de si mesmo, e até que a gente chegue a esse ponto, a gente precisa sim da validação, do reconhecimento e do amor do outro. A verdade é que a gente nunca chega a um ponto de independência total. A gente sempre vai precisar da validação de alguém, ainda que seja da validação somente do seu chefe, do seu grupo de trabalho, porque sem seu trabalho você não sobrevive. Ainda que você trabalhe por conta própria, que você seja um empresário, ainda assim você precisa da validação dos seus clientes para você vender a sua mercadoria, para você prestar o seu serviço. A gente está sempre dependendo de alguém. Não existe uma total autossuficiência. O ser humano não vive isolado, ele não é uma ilha, ele é parte de um oceano. Voltando aqui à autoestima e como que ela é construída. Caso não tenha ficado claro para você até agora, a autoestima é o valor que você se dá baseado na opinião que você tem sobre você mesmo. Eita, que agora complicou. Mas calma, você vai entender. Eu vou repetir. A autoestima é o valor que você se dá a partir da opinião que você tem sobre si mesmo. É a resposta que você consegue dar para essas perguntas. A primeira: quem você pensa que é? A segunda: o que você sente que merece? Se a tua resposta a essas perguntas forem mais positivas e realistas, então você tem uma boa autoestima. Se as suas respostas forem negativas, então você tem uma baixa autoestima. Talvez o que você não tenha percebido é que essas perguntas formam uma teoria sobre você. Como que essa teoria atua na prática, na sua vida cotidiana? Eu penso que eu não sou capaz. Isso me causa um sentimento de impotência. E se eu não me sinto potente, se eu não me sinto capaz, eu não ajo. E se eu não ajo, eu reforço a crença de que eu não sou capaz. O contrário também é verdadeiro. Se eu acredito que eu sou capaz, eu me sinto animada, eu faço o que precisa ser feito. E isso reforça a crença de que eu sou capaz. Ainda que eu não tenha os resultados desejados, eu fui lá e fiz o que eu gostaria de fazer, o que eu achava que era necessário ser feito. E como que você construiu essa teoria sobre si?
Desde criança você foi assimilando o seu valor, o seu lugar no mundo, de acordo com o olhar dos outros. Esses outros eram os seus pais, seus cuidadores, os educadores, depois os seus pares, as pessoas com que você conviveu socialmente. É o outro que te diz que você é inteligente, que você é corajoso, que você é determinado, que você é bonito, que você é feio, que você não presta para nada, que você não faz nada direito, que você é burro. É a partir dessas afirmações que você cria o seu autoconceito, que você cria essa teoria sobre quem você é, sobre o seu eu sou. Mas é claro que nem tudo que você ouviu, nem tudo que te falaram faz parte da sua identidade. Vai depender da importância que você dava a essas pessoas. E para uma criança, os cuidadores são de extrema importância. Vou contar uma história para vocês quando eu era bem nova. Quando eu era bem novinha, assim, eu tinha uns 16 anos, eu trabalhava já e perto do meu trabalho tinha uma praça onde ficavam várias ciganas. E essas ciganas, elas tinham uma abordagem muito invasiva. Então, assim, elas não pediam para ler tua mão, elas simplesmente puxavam a sua mão. Um dia a cigana puxou minha mão e eu não queria que ela lesse meu futuro, e eu puxei de volta a minha mão com muita força e saí andando. Falei, não quero que leia meu futuro. Gente, eu andei uns 10 passos e essa cigana me grita: Pode ir, minha filha, você não tem futuro mesmo, não. Olha, olha, isso me pegou de um jeito. Eu fui para casa pensando nisso. Eu não dormi direito pensando nisso. No dia seguinte, eu contei isso para minha amiga do trabalho, que era uma psicóloga e 20 anos mais velha que eu, uma das pessoas mais lindas que eu já conheci na minha vida. E ela simplesmente falou: Josi, você conhece essa cigana? Eu falei: não. Você vai ver ela de novo na sua vida? Eu não. Então por que você está dando importância para o que a cigana te disse? E aí eu caí na real. Ainda bem, né? Eu tive futuro. Mas o que se, mas o que se espera da maturidade, o que se espera de um adulto saudável, é que a partir das suas experiências de vida, ele vá substituindo, ele vá eliminando todo essas ideias que ele pegou emprestado dos adultos e construindo uma nova ideia sobre si mesmo, sobre quem ele verdadeiramente é, e tenha uma visão realista e positiva sobre si mesmo. Ninguém é extraordinariamente bom, mas ninguém também é extraordinariamente ruim. À medida em que eu amadureço, à medida que eu vou adquirindo autonomia emocional, vai diminuindo naturalmente essa necessidade de ser importante, de ser valoroso aos olhos dos outros. Por quê? Porque eu sei do meu valor, eu sei do meu lugar no mundo. Eu me amo e isso me basta. Se o outro enxerga valor em mim, se o outro reconhece o meu valor, se o outro me der amor, ótimo. Eu vou retribuir e vou ser grata. Mas se não me der também, tudo bem. Eu vou continuar bem como sempre. Não muda o meu estado de ânimo, não muda o meu estado interno, porque eu sei do meu valor. E isso nada tem a ver com arrogância. A arrogância é uma expressão da baixa autoestima. A pessoa se sente tão mal a respeito de si mesma que para que ela se sinta bem, ela precisa humilhar, ela precisa se desfazer, ela precisa que alguém seja inferior a ela. A verdadeira autoestima não é entrar numa sala cheia de gente e se sentir superior, mas também não é entrar numa sala cheia de gente e se sentir inferior. É entrar numa sala cheia de gente e não precisar se comparar a ninguém, por estar feliz e contente por ser exatamente quem você é. Dois tipos comuns de distorção de autoestima: o exagero, quando a pessoa ela é soberba de si, ela tem essa sensação presunçosa de ser incrível, sensacional, extraordinária, ela se vê mais do que de fato ela é, e por isso ela acredita que merece um tratamento especial, é como se ela tivesse numa área VIP na vida.
é uma distorção e que também causa muito sofrimento, porque ninguém tem área VIP na vida. Deficiência ou baixa autoestima é quando a pessoa se vê menos do que de fato ela é, causa também muito sofrimento, porque a pessoa tem uma autocrítica excessiva em relação a si mesma, ela não consegue se sentir bem em relação a ela mesma, ela nunca se sente boa o suficiente e nada do que ela faça ela acredita ser o bastante. Baixa autoestima não é uma doença, mas ela é relacionada a vários problemas emocionais, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo, a fobia social, a dependência emocional e a depressão, que é um quadro que tem como sintoma a redução da autoconfiança, da autoestima, o sentimento de desvalia, de ser menos, ele é muito intenso nas pessoas depressivas. Mas nem tudo está perdido, não ter uma boa autoestima, não estar com uma autoestima saudável, não é motivo para desesperança, não é motivo para desacreditar de si mesmo, porque existem comportamentos capazes de fortalecer a sua autoestima, melhorar essa visão que você tem sobre si mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, na semana que vem, porque hoje já ficou longo demais, já passou muito do que eu imaginava que ia falar. Mas semana que vem eu vou te dar o passo a passo de como fortalecer a sua autoestima. Fortalecer a autoestima é priorizar a sua saúde mental, é aumentar o seu bem-estar, a sua satisfação com a vida, e isso de jeito nenhum é egoísmo, e sim um ato de amor próprio, que te capacita a enfrentar os desafios com mais resiliência, a construir uma relação sólida de amor, de cuidado e paciência com você mesma. Porque se você não for a sua melhor amiga, se você não estiver firme, forte e corajosa ao lado de si mesma, não se engane, ninguém mais se dará o trabalho. Se você gostou, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere me seguir. E eu te espero no próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Tchau.